Olá, tudo bem? Diversas criptomoedas chegaram a bater uma valorização de mais de 1000% somente de 2020 para cá. Com isso, o investimento em ativos digitais tem se tornado cada vez mais popular e mais comum, principalmente nesse cenário de crise e pós-crise como que a gente está vivendo hoje. Apesar de toda essa popularidade, muita gente ainda tem dúvida em como ter acesso a esse universo. Como comprar? Como vender? Onde encontrar esses criptoativos afinal? E mais, quais são os riscos desse mercado? Então, se você é uma dessas pessoas que se sente meio perdida nesse assunto, esse vídeo foi feito para você. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, já vou pedir para você se inscrever e ativar o sininho das notificações. Não custa nada. Deixe também o seu like, caso esteja gostando aqui do nosso conteúdo. Depois que você assistir o vídeo, passe aqui embaixo no comentário fixado. Lá você vai encontrar diversos links e cupons para você aproveitar. Você já pensou em ter um investimento valorizando 1000% em somente um ano? Você tem ideia de quanto isso dá? Às vezes a gente perde um pouco a noção, não é mesmo? Mas só para te facilitar, a cada R$100 investidos, tendo esse retorno de 1000% ao ano, no final você teria R$1000. E a cada R$1000 investidos, você teria 10.000 lá no final. E assim por diante. Mas para tirar proveito disso, primeiro você precisa entender quais são os riscos e saber como acessar esse universo que, para a maioria das pessoas, ainda é algo muito novo. Vamos então primeiro falar de alguns dos riscos e depois eu te conto como você faz para entrar nesse universo. Um dos riscos que eu considero mais importantes aqui nesse universo é a volatilidade. Essa é uma palavra emprestada lá dos nossos amigos da química, mas que foi trazida para o mercado financeiro com o objetivo de traduzir como é essa variação daquele determinado ativo. Ou seja, um ativo que é considerado muito volátil tem uma variação percentual muito grande em um pequeno espaço de tempo. Esse conceito é importante porque quando a gente fala do universo das criptomoedas, dos criptoativos, é comum que um ativo suba ou caia 10, 20, 30% em um só dia. Algo que é muito raro de você ver no universo das ações, por exemplo. Então, saiba que para você, no longo prazo, conseguir desfrutar de uma rentabilidade de 1000%, por exemplo, você tem que estar disposto a correr o risco desse mesmo ativo cair num só dia 20, 30, 50% ou até mais. Um outro risco importante é a regulação, ou melhor, a falta dela. Algumas pessoas consideram essa ausência de regulação como um ponto positivo das criptomoedas, mas acredito que isso não seja a realidade da maioria aqui dos nossos inscritos. Essa falta de regulação acontece justamente pela falta de uma entidade centralizada que regula o mercado, que cria as regras, que fala o que pode ou não pode ser feito. Um outro grande risco que a gente tem são as fraudes. Muitas pirâmides financeiras têm se aproveitado da alta popularidade do Bitcoin, por exemplo, e também da falta de conhecimento das pessoas, dos investidores, em relação a esse universo, para aplicar golpes financeiros. Então, geralmente isso vem aí com uma roupagem de uma certa rentabilidade altíssima ao dia, ou a cada semana, ou até ao mês. A justificativa dessa alta rentabilidade costuma ser pelo fato de aquela determinada empresa que está oferecendo esse investimento estar dentro do universo das criptomoedas, que é um dos grandes mercados mundiais quando a gente fala de mercado financeiro. E o quarto grande risco que eu trouxe aqui para vocês é em relação a armazenamento e custódia dessas criptomoedas. Muita gente, quando começa a investir em criptomoedas, faz isso através das exchanges, que são as corretoras de criptomoedas, que eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente no vídeo. Quando você deixa as suas moedas lá dentro da exchange, da corretora, isso pode representar alguns riscos. O primeiro deles é que essa exchange pode sofrer algum ataque cibernético, algum ataque de hackers que podem se apropriar ali das moedas, da sua, de outras pessoas, de outros investidores que têm as suas moedas lá dentro da corretora. Um outro risco é em relação à própria idoneidade dessa corretora. Tem muita gente que, para aproveitar alguma taxa, alguma vantagem, faz a negociação das suas criptomoedas através de corretoras pequenas e desconhecidas. E, eventualmente, essas corretoras podem acabar fechando as portas e sumirem do nada com todo o seu dinheiro investido aí em criptomoedas. Então, o que eu acabei de falar aqui foi um pequeno resumo de 4 grandes riscos que eu vejo
quando a gente vai falar em investimento em criptoativos. Se você tem interesse nesse assunto, eu sugiro que você parta dessa lista e conheça também outros riscos e até conhecer esses riscos um pouco mais a fundo para você saber, né, o que você está fazendo, onde você está se metendo. Caso seja do seu interesse, deixe aqui embaixo nos comentários que você gostaria de conhecer um pouco melhor esses riscos, assim eu posso fazer futuramente um vídeo um pouco mais detalhado sobre eles. Agora vamos para a segunda parte do vídeo em que eu vou te mostrar algumas formas de investir em criptomoedas. Para esse vídeo aqui eu trouxe 4 formas que eu julgo como as principais, que são através das corretoras ou exchanges, através do peer-to-peer, através de fundos de investimentos e através de ETFs. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas? A principal forma e a mais tradicional de se negociar criptomoedas é através das exchanges, que é basicamente o nome em inglês para essas corretoras de criptomoedas. De cara, já vale aqui ressaltar que apesar de elas serem corretoras, elas não são as mesmas corretoras onde você negocia ações, fundos de investimentos, títulos de renda fixa e outros. De maneira bem geral, essas exchanges elas somente permitem a negociação de criptoativos, sejam criptomoedas, stablecoins e tokens, por exemplo. Então, repara que apesar de ter essa diferença entre exchange e corretora, né, no sentido tradicional, de que numa você negocia criptoativos e na outra você negocia ações, fundos imobiliários, nos dois casos o objetivo é justamente o investimento, comprar e vender determinado ativo. O investimento em criptomoedas através das exchanges pode trazer um certo desafio, especialmente para os investidores iniciantes, quando se trata dessa negociação dos ativos. Isso porque muitas vezes é necessário você saber ler o book de ofertas, analisar as ofertas de compra, de vendas, o gráfico, para que você consiga efetivamente fazer ali a sua compra ou venda do ativo. Uma outra questão aqui é justamente o risco de custódia que eu acabei de falar. Será que essa corretora através da qual você escolheu investir é idônea? Fique atento, porque se ela sumir do nada, não tem mais muito o que você possa fazer. A segunda forma que os investidores em cripto costumam fazer suas negociações é através do peer-to-peer, também conhecido pela sigla P2P. Peer-to-peer é uma expressão em inglês que pode ser traduzida como ponto a ponto, mas o significado é bem simples. Lembra alguns anos atrás, quando a gente baixava músicas e filmes pela internet? Então, é basicamente o mesmo conceito. Uma transação peer-to-peer é quando um usuário negocia uma criptomoeda diretamente com outro usuário, sem a necessidade de passar por uma exchange, por exemplo. É como se você pudesse fazer a transferência de dinheiro para uma outra pessoa sem que esse dinheiro passe por dentro do banco. As principais vantagens desse modelo são a facilidade, praticidade e as taxas reduzidas. Você não precisa saber ler livro de ofertas, nem gráficos e nem aprender a mexer nos sistemas das corretoras. E ainda por cima você economiza nas taxas que essas corretoras costumam cobrar. Aqui você basicamente entra em contato com outro usuário que queira comprar ou vender, combina uma cotação e faz a transferência. É só isso. Agora, por outro lado, o principal risco é a confiabilidade. Como você vai ter certeza de que você vai enviar, sei lá, tantos bitcoins para uma determinada pessoa e ela vai te depositar o combinado equivalente em reais na sua conta do banco, em vez de simplesmente sumir com o seu dinheiro? Exatamente por isso, é muito comum encontrar grupos de usuários que votam uns nos outros para dizer quem é bom e quem é mau pagador. Assim você consegue se concentrar em quem é bom e vai te dar uma maior garantia, uma maior confiabilidade de que aquela transação vai ser feita sem nenhum problema. E aí, tá gostando aqui do conteúdo? Então já deixa o seu like, não custa nada, não vai cair seu dedo, beleza? Assim você deixa o YouTube sabendo que esse conteúdo é legal, que ele tá te ajudando e o YouTube vai distribuir para mais pessoas e ajudar também mais pessoas. Passando agora para a terceira forma de investir em criptomoedas, que é através dos fundos de investimentos. Hoje, existem alguns fundos de investimentos que têm parte do seu patrimônio alocado em criptomoedas. Tudo isso regulado pelos órgãos competentes como a CVM e outros. Esse formato é muito vantajoso para quem prefere ter uma gestão profissional da sua carteira, já que os fundos têm especialistas dedicados a cada mercado que são responsáveis por comprar e vender os ativos no momento mais oportuno. É claro que isso tem um preço a pagar, e é justamente a taxa de administração e, em alguns casos,
a taxa de performance. Passando agora para a quarta forma de investir em criptoativos, a gente está falando dos ETFs, que são os Exchange Traded Funds, que na tradução livre seria como os fundos negociados em corretoras, ou como o povo gosta de chamar por aí, fundos de índice. Esse modelo de investimento é muito parecido com o modelo que eu acabei de falar dos fundos de investimento. A diferença é que nos ETFs, a negociação do fundo é feita diretamente através do home broker da sua corretora. É como se você estivesse comprando ou vendendo uma ação ou um fundo imobiliário, por exemplo. Bem legal e bem prático, né? Atualmente a B3 tem somente 2 ETFs listados, mas já tem outros 2 para chegar já, no final agora de julho e início de agosto. O primeiro ETF a ser negociado foi o Hash11, HASH11. Ele iniciou suas operações na B3 dando acesso a um portfólio com 6 criptoativos, mas recentemente ele foi rebalanceado e agora seu portfólio conta com 8 criptoativos. A maior posição do fundo está em Bitcoin com pouco mais de 67% do patrimônio. Em seguida vem a moeda Ethereum ou Ethereum com pouco mais de 28% do fundo. As outras 6 criptomoedas têm participações no fundo bem menores, que vão aí desde 1,1% até 0,53%. E isso acontece na seguinte ordem: Litecoin, Chainlink, Bitcoin Cash, Uniswap, Filecoin e Stellar Lumens. O segundo ETF a estrear na B3 foi o QBTC11. Esse ETF é bem mais simples porque ele está 100% alocado em Bitcoin, ou seja, ele não tem uma carteira diversificada como o que eu acabei de falar. Os outros 2 que estão para ser lançados são o QETH11, que possui uma carteira alocada 100% em Ethereum, e o BITH11, que também tem uma carteira 100% alocada em Bitcoin, mas que promete neutralizar as emissões de carbono geradas pelos investimentos em Bitcoin. Uma das grandes vantagens do investimento em criptos através de fundos e de ETFs, na minha opinião, está na facilidade em relação à declaração e ao pagamento dos impostos. No caso dos fundos de investimento, os impostos são automaticamente retidos e pagos diretamente pelo próprio fundo. E a declaração basta você fazer todo ano naquela declaração de ajuste do imposto de renda. Já no caso dos ETFs, o cálculo é feito da mesma forma como você faz quando tem um ganho com ações, por exemplo. E aí basta você calcular isso aí, se precisar gerar DARF e fazer o pagamento. A declaração também é feita da mesma forma ali todo ano na declaração de ajuste do imposto de renda. Por outro lado, quando a gente fala dos 2 primeiros formatos, que são negociação através de exchanges ou do peer-to-peer, todo o controle é feito manualmente por você. Então, a cada operação, a cada compra, a cada venda, você precisa ir anotando isso, calculando, vendo se você precisa ou não pagar imposto e aí fazer o pagamento caso seja necessário. Nesses casos é um pouco mais complicado do que nos 2 outros que eu acabei de falar. Mas e aí, você já conhecia essas formas de investir em criptomoedas? Já conhecia também os riscos? Me conta aqui embaixo nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.